Meu nome é Giancarlo e este é o canal Cultura Popular e Resistência. Eu quero falar hoje com vocês sobre a história da Umbanda. Muito bem. Muitas pessoas falam, e com razão, que a Umbanda não é uma só. A Umbanda são várias, de acordo com a casa da onde a Umbanda descende. Muitas pessoas também falam que a Umbanda foi criada por Pai Zélio Fernandino de Moraes em 1908. Mas essa não é a verdade total, digamos assim. Né? Pai Zélio tem a sua importância dentro do rito da Umbanda, mas não é uma unanimidade que ele tenha criado a Umbanda. Fato é que já existiam outros ritos antes da Umbanda, dos quais ele obviamente se valeu para a criação daquilo que ele chamou de Umbanda. Muito bem. Os primeiros escravos que chegaram aqui no Brasil vieram de Angola. Angola foi conquistada pelo Reino de Portugal. Até acho conveniente citar aqui uma frase de um presidente do Quênia, Jomo Kenyatta, quando ele diz uma coisa importante, né? A frase dele que ficou bem conhecida foi a seguinte: quando os brancos aqui chegaram, eles tinham a Bíblia e nós tínhamos as terras. Então pediram que fechássemos os olhos e orássemos. Nós fechamos os olhos e oramos. Quando abrimos os olhos, eles tinham as terras e nós tínhamos a Bíblia. É bastante importante essa frase, porque eu costumo dizer que a Umbanda, assim como outras formas de cultura popular autênticas, genuínas, populares aqui no Brasil, de matriz africana ou não, essas formas culturais, elas devem ser hoje a resistência contra esse mundo de engodos, de falsidades, de falcatruas, que o mundo do capital teme nos impor. Mas vamos falar um pouco da Umbanda, então. Vamos falar da história da Umbanda. Bom, eu estava falando que o Reino de Portugal colonizou Angola, assim como colonizou Moçambique, colonizou o Congo, né? E outras nações colonizaram outras partes da Europa. Isso por conta do mercantilismo europeu, no final da Idade Média, quando as nações europeias fizeram grandes navegações circundando a África para chegarem até as Índias e fazerem comércio com as especiarias e outros produtos. Nisso encontraram, obviamente, os reinos africanos. E Portugal, por sua vez, que era uma nação eminentemente marítima, dentro do mercantilismo, resolveu colonizar também alguns lugares da África. E coube a Portugal a colonização de Moçambique, de Angola e do Congo. Hoje nós temos a República do Congo e o Congo. Na época, Angola, Congo e República do Congo era uma nação única. Hoje está dividido em 3 nações. Bom, acontece que quando ele colonizou Portugal, quando o Reino de Portugal colonizou Angola, ele encontrou certa resistência de um grupo de pessoas que ali estavam e que não concordaram com aquela colonização. O rei, na época, foi mais ou menos um testa de ferro de Portugal, do Reino de Portugal, e se vendeu por algumas bugigangas, por armas e coisas assim. Mas a rainha Nzinga, ela armou durante algumas décadas um exército de resistência. E ela foi traída no final dessas batalhas muito grandes, muito ferozes. Ela foi traída e assinou um tratado de paz com o rei, e o rei, ele conseguia armas do Reino de Portugal. O rei, que eu digo, o reino do Império, se não me falha a memória, o Império Kikongo, que compreendia essas 3 nações atuais, a República do Congo, o Congo e Angola. E esse rei, então, ele se vendeu para os portugueses, e a rainha Nzinga fez a resistência.
Depois de algumas décadas, a rainha Nizinga traída, o povo já cansado de tanto lutar, era muita arma, era arco e flecha e lança e facão contra as espingardas que tinham na época lá, contra armas de fogo. Então não puderam fazer muita coisa. E o Brasil, logo na sequência, o Brasil foi descoberto em 1500, colonizado por Portugal também, e os derrotados nessa guerra civil que teve entre os resistentes, né, e o povo que foi conquistado também com alguns favores e alguns espelhinhos, algumas coisas lá, algumas armas pelos portugueses, eles se mancomunaram junto lá, esse rei, e venderam os perdedores para o reino de Portugal. Então os derrotados se transformaram em escravos, vieram como escravos aqui. E as primeiras levas de escravos chegaram no Brasil, vindo de Angola, por volta do século XVI, meados do século XVI. Aqui eles se instalaram. E durante os 350 anos de um tráfico de seres humanos infame e vil, o Brasil foi o país onde a escravidão perdurou mais tempo, que são 350 anos. Nós tivemos 80% do povo que foi trazido para o Brasil para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar inicialmente. Nós tivemos então esses escravos vindos aqui para o Brasil e trazendo na sua bagagem cultural os resquícios, as memórias, as lembranças de toda a sua cultura africana. Muito bem, e junto com essas memórias, junto com esses resquícios, eles trouxeram também os seus cultos, uma religiosidade toda própria deles. Lá na África, dentro mesmo de Angola, nós tínhamos o povo banto, o grande tronco étnico banto, que possuía algumas línguas diferentes, né? Nós temos, por exemplo, o Kikongo e o Kimbundo, além de outras derivações, outros dialetos. E desses idiomas, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a palavra samba, que deriva diretamente das línguas africanas de Angola, do povo banto, que lá era semba, e semba significa umbigada. Então, existiam umas danças circulares, onde a umbigada e embigada era muito importante. E aí, de semba, ficou sendo samba. Nós temos a capoeira também, que foi inventada por esse povo, pelos descendentes dos bantos aqui no Brasil. E eles trouxeram a quimbanda, né? E a quimbanda significa, a palavra qui, no quimbundo, significa cuidador, e imbanda significa cura. Então, curador é o termo que a gente pega, porque de cuidador da cura, a gente entende curador. Mas o curador, na África ainda, ele tinha uma função bastante fecunda, não é? Ele era responsável pela cura espiritual, pela cura física e também uma espécie de líder tribal, uma espécie de líder dentro do povo. Geralmente eram pessoas velhas, uma certa idade, e que aprenderam a arte da magia. E através da manipulação magística de alguns elementos da natureza, de ervas, de raízes e folhas, eles faziam várias mandingas, vamos dizer assim. Mandinga é um outro povo da África, mais ao norte, mas que aqui ficou colado como se fosse feitiço. Muito bem. Eles faziam esses feitiços, então, com a principal intenção de cura. Mas aqui no Brasil, quando os negros aqui chegaram, trazidos como escravos da África, eles trouxeram não só a magia de cura, mas também a magia de ataque e de defesa. Por quê? Porque aqui, imagine que a escravidão era feroz. As pessoas trabalhavam de sol a sol, um trabalho compulsório, compulsivo, obrigatório, e os castigos eram terríveis. As pessoas eram açoitadas
nos troncos de castigo, nos pelourinhos, não é? E muitas delas eram mortas, meninas estupradas, as pessoas que fugiam, quando eram capturadas, eles tinham metade do pé cortado a machado, e no pelourinho as chicotadas lambiam a carne toda, fazendo sangrar até a alma, e sobre isso se passava uma mistura de sal e água, uma salmoura, que não tinha a finalidade de curar, mas sim manter as feridas entreabertas, para que quando aquele negro andasse pelo terreiro, né, ou estivesse trabalhando sem camisa, as feridas entreabertas, as marcas das feridas, as cicatrizes, pudessem despertar medo de castigo semelhante nos demais escravos. Então os escravos, eles não podiam nem sequer olhar nos olhos dos seus senhores, dos homens brancos, dos portugueses, donos das grandes fazendas canavieiras. Bom, no Pelourinho mesmo, esses negros, eles incorporavam entidades e incorporavam, não eram orixás, mas é a mesma energia, incorporavam espíritos da natureza, que entre os bantos, diferente dos nagôs, que mais tarde, no final do século XVII, trouxeram para cá o candomblé, eles incorporavam então os inquices, que são o lugar comum dos orixás do candomblé. Candomblé Angola ainda se fala em Quice. Tata Inquice é o cuidador dos orixás, seria o pai de santo na nação Angola, o candomblé. Então aqui nós chegamos então com a quimbanda. Nós tínhamos aqui a quimbanda. Muito bem. Dessa quimbanda, várias outras formas de cultos, várias outras formas, como a Molocô, a cabula, né, o terecó, se espalharam pelo Brasil. Não somente com os bantos, mas com os outros negros que depois, no século XVII, foram sendo trazidos. Os negros da Nigéria, do Togo, do Benin, né, foram sendo trazidos. O reino, o antigo reino, que se chamava Daomé. Muito bem. Em 1908, pai Zélio resolve criar a Umbanda. Mas como é que foi isso? Pai Zélio foi, então, num centro de espiritualidade kardecista, e nesse centro espírita, ele incorporou uma entidade, tipicamente das religiões de matriz africana, e que pediu um cigarro, e não deram. O senhor não precisa disso, disseram. O senhor já morreu, o senhor não precisa mais disso, é da matéria. Então ele pediu, não sei se foi antes ou depois, mas ele pediu também uma bebida. E disseram a mesma coisa para ele. E aí ele pegou e falou assim: vocês são hipócritas, porque fulano aqui fuma, o ciclano bebe. Pois bem, o kardecismo é todo voltado para que as pessoas incorporem ou recebam espíritos de doutores, de engenheiros, de médicos, de advogados, para dar as suas mensagens. Mas estarei amanhã criando uma nova religião, onde os espíritos do povo pobre, que também galgou sabedoria e conhecimento, poderão então se manifestar e dar as suas mensagens. E foi assim que esse espírito, que era o caboclo das 7 encruzilhadas, criou no dia seguinte, na casa de Zélio Fernandinho de Moraes, aos 16 anos, criou então a Umbanda. Então, quer dizer, tirou aqui e ficou Umbanda, cura, certo? Então, Quimbanda é a casa de cura, é o cuidador, é o feiticeiro que cuida de curar as pessoas que estão com algum problema. Então, também, nós temos também numa outra versão, num outro dialeto do povo banto, que é o Kikongo, porque Quimbanda é do Quimbundo. Kikongo, você vai ter um ganga, ou ganga, né, que a gente denomina então a tronqueira de Exu, ganga, que significa também no Kikongo a casa de cura, ou lugar onde se cura. É muito próximo a essas coisas, mas veja que tem uma certa diferença.
Os negros do Benin, do Togo, do Dahomey, da Nigéria, chegaram aqui então no final do século XVII e trouxeram também na sua bagagem cultural o culto aos orixás. Na época não se chamava assim, né? Não tinha, lá na África era o Orumilá Ifá, e o que tem mais parecido com o candomblé aqui no Brasil, naquela região lá, na Nigéria, é o Orumilá Ifá. Então tem essa diferença. Na Umbanda você incorpora espíritos ancestrais, espíritos de pessoas que já morreram e que ganharam o direito de dar recomendações, de fazer passes, pequenos feitiços, de dar aconselhamento. E no candomblé você vira no santo, você vira no orixá. Você não incorpora espíritos ancestrais, você não incorpora espíritos de pessoas que já morreram. Você vira num elemento da natureza que você traz dentro de si. Portanto, aí nesse caso você é filho de Iemanjá. Se você tem uma energia que vibra mais dentro de você, que é relacionada à energia materna, a energia da rainha do mar, de Iemanjá. Iemanjá, ou Iemanjá, em Yorubá significa mãe cujos filhos são peixes. Aí você tem vários orixás, você tem Xangô, que é o orixá da justiça, você tem Oxum, que é o orixá da sedução, da beleza, da sensualidade, dona das águas doces, das cachoeiras. Você tem Oxóssi, das matas, e tem representantes entre os inquices, que são as mesmas energias, mas só que mudam o nome. Obviamente que essa é uma posição minha. Claro que essas energias, outras pessoas vão dizer que não, inquice é inquice e orixá é orixá. Mas veja que eu vejo uma similaridade, por exemplo, até entre Xangô, né? Você chama Xangô de orixá da justiça, entre o povo Queto, o povo Nagô, né? E chama esse mesmo orixá de Zazi, entre os bantos, e chama esse mesmo orixá no candomblé Jeje, é chamado de Badé. E também, veja, alargando um pouquinho o espectro da possibilidade da energia ser a mesma, você vai encontrar entre Zeus, entre os gregos, que é a mesma energia, é o senhor dos raios, dos trovões, como Xangô, é também detentor dos raios e trovões. E é rei, né? E você vai encontrar Júpiter entre os romanos e vai encontrar Thor entre os nórdicos. Bom, essa é uma primeira introdução em relação à Umbanda. Depois, outras religiões de matriz africana vieram e se abrigaram dentro da palavra Umbanda, porque Umbanda podia, já que a Umbanda não era mais africana, era um misto de kardecismo com Umbanda. Pai Zé, né, visitando o kardecismo, ele criou a Umbanda. Portanto, ele retirou as matanças de animais, ele retirou o atabaque, e aí podia, porque era centro espírita. Então, o centro espírita era branco, veio da Europa, com alusão ao kardecismo. E outras religiões, como o Catimbó, o Terecó, a Cabula, a Macumba Carioca, o Molocô, vieram buscar abrigo sobre esse nome, já que as religiões de matriz africana sofriam perseguições policiais. Muito bem, é só uma introdução à história da Umbanda. Muito obrigado.